Olá a todos os companheiros do mundo inteiro. Eu sou o apóstolo Gozé, apostólico, discípulo do profeta Caco Filipe. Eu tenho um tema pertinente, tema capital, a qual vamos poder abordar com todos os companheiros aqui, todos os meus convidados. Tema este a qual não compreende-se do que está acontecendo hoje no cristianismo. Não compreende-se hoje do que está a se fazer com a palavra de Deus. O tema é porque os líderes religiosos vendem água, livros religiosos, livros teológicos, vendem bíblias, DVDs, azeite, perfumes, lapiseira, até vassoura. Até vassoura também estão vendendo nas igrejas. E tudo isto eles fazem em nome de Jesus. Fazem na base do nome de Jesus. É disto que nós vamos poder fazer-vos compreender o que é que está por trás deste todo negócio. Sabemos muito bem que a dureza da vida e a falta de emprego forçou esses líderes religiosos a disfarçarem-se em servos de Deus. Alguns teólogos, a maior parte dos teólogos, os líderes religiosos dizem categoricamente que não há mais profeta e é só Jesus Cristo. É só Jesus e mais ninguém. O que está por trás desta senda, a fim com que os demônios, filhos de Satanás, descendentes de Caim, combatem categoricamente os profetas que Deus envia em sua geração e mostrando à humanidade de que não há mais profeta. O que é que está por trás? É disto que vamos fazer-vos compreender nesta live. É disto que vocês vão ter a graça e a oportunidade de saborearem este desvelar. O que é que está por trás? O que é que faz com que muitos pastores, na sua maior parte teólogos, por que eles combatem e rejeitam os profetas de Deus? Mas a pergunta de segundo tema é: por que os líderes religiosos vendem bíblias, vendem livros religiosos, DVDs, panos, cassete, lapiseira, terço, água, azeite e assim em diante? E para começar, eu dou a palavra ao evangelista Edson Kalunga. Evangelista Edson Kalunga, esmiuça este tema para começar. Olá, apóstolo José, olá você que nos assiste a esta hora. Este é um tema muito pertinente. Por que os líderes religiosos eles vendem azeite, vendem feijão, vendem óleo, vendem água, até preservativo esses líderes religiosos vendem? Mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles não são servos de Deus. Eles têm enganado a humanidade dizendo que são servos de Deus, mas na realidade eles são demônios a serviço de Satanás. Eles são a encarnação do diabo em carne humana sobre a terra. Eles não dão mais nada na terra senão para perverter o caminho dos santos. Eles querem perverter o caminho dos santos para levar suas almas para o inferno. Eles são os verdadeiros comerciantes do templo. São aqueles que Jesus Cristo, são bisnetos daqueles que Jesus Cristo chicoteou no seu tempo. Mas porque é possível um líder religioso, né, ele pega uma água que comprou na cantina, e às vezes até mesmo água que o seu fiel comprou na cantina e lhe ofereceu para enganar o povo de Deus? Será que a Bíblia nos mostra isso? Aonde é que vamos ver um dia Jesus Cristo a enganar o povo dessa maneira? Eles enganam o povo de qualquer forma porque eles querem enriquecer em nome de Jesus Cristo. Eles pegaram na Bíblia e fazem da Bíblia o comércio com o nome de Jesus. Eles são demônios a serviço de Satanás. Nós não queremos te escandalizar, apenas nós queremos te libertar. Porque muitos de vocês estão presos nessas igrejas e são filhos de Deus. E Deus, no seu amor, ele enviou um profeta com palavra de vida eterna, a grande águia de Apocalipse 12:14, para nos resgatar dessas igrejas, porque nós também andamos nessas igrejas e vimos toda essa falsidade desses pastores. Uns pegam água, não é? Da torneira, dizem que não, essa água é de Israel,
Mas esse mesmo pastor que está a enganar o povo, nem sequer conhece Israel, nunca viajou na sua vida. Mas essa mesma água que ele pegou da torneira, ele pode vender um bidão de água da torneira até a $100, $200, $300. Ele pode vender 100 mil kwanzas, 50 mil kwanzas, 20 mil kwanzas, dependentemente da possibilidade das pessoas, mas eles começam sempre daquelas pessoas que têm mais dinheiro. Começam num preço alto e vão baixando em função dessas pessoas. Porque nessas igrejas do diabo, as pessoas que mais têm valor nessas igrejas são aqueles que têm um bom poder financeiro. Eles são comerciantes do templo. É por isso que eles vendem esses azeites, vendem óleo, eles vendem tudo nas igrejas, até preservativo ungido. Onde é que já se viu isso? Um líder religioso vai vender preservativo ungido para incentivar a prostituição só porque ele ama o dinheiro. Aonde é que já se viu isso? E é por isso que Deus enviou o profeta Cacu Filipe. E Cacu Filipe não está sendo nada mais senão um grau de areia no sapato desses pastores. Eles, quando ouvem falar do profeta Cacu Filipe, eles sentem medo, porque eles sabem que são comerciantes do templo. E muitos deles sabem que o profeta Cacu Filipe é o único profeta de Deus sobre a terra. Mas através do seu amor pelo dinheiro, através do amor pela luxúria e a ostentação que eles têm, eles não aceitam largar a vida que eles levam. Eles sabem, muitos já disseram ao profeta Cacu Filipe, mas se eu crer em ti, vou vir e ser um simples fiel, o que é que eu vou comer? Vê? Mas será que um filho de Deus vai pregar o evangelho como fonte de arrecadação de receita? E ainda que ele abandona tudo, não são as aves que sustentaram Elias? Elias precisou enganar o povo. Elias precisou vender azeite ao povo. Elias precisou vender sal ao povo. Elias precisou vender toda essa coisa que esses líderes religiosos vendem. Isso é só para você ver. Elias não vendeu isso porque ele era um pastor. E o lobo e o pastor não vejam as suas ovelhas diferentemente. Então vocês não podem fazer parte dessas igrejas. Esses senhores não são pastores. Eles são comerciantes do templo. E eles lutam, cada um vai vendendo essas coisas, para depois fazerem competição. Por isso é que você consegue ver católico abrir universidade, metodista abrir universidade, universal abrir universidade, sétimo dia abrir universidade, e fazem competições. Quem tem mais ações no banco tal, quem tem mais ações no sítio X. É isso que eles fazem, vendem essas coisas para enganar as pessoas. E muitas dessas pessoas não são libertas, é mentira. Eu andei nessas igrejas universal e as pessoas que eles diziam manifestavam o demônio eram sempre as mesmas. Como é possível? Manifestou e oraram, fez propósito, sempre a manifestar a mesma coisa. Isso é feitiçaria. Ao passo que a mulher com fluxo de sangue apenas tocou em Jesus Cristo e ela foi curada daquela doença. Nem sequer precisou de água, não precisou de azeite ungido ou agora até já é feijão. Já estão até em feijão ungido. Aquele feiticeiro Valdemir Santiago está a ungir feijão porque é para curar coronavírus. E agora está aí. Nem está a curar coronavírus. Para vocês verem que é teatro de Satanás. Coronavírus está a chicotear o Brasil agora. Já deixou a Europa, agora é a vez da América. Mesmo você que está em África, não fica a rir os outros. Isso é uma profecia. Foi a vez da Ásia, foi a vez da Europa, agora é a vez da América. Depois, se os africanos continuarem a fazer da cultura o pecado e das igrejas, Deus também vai nos chicotear aqui em África. Não vamos rir os outros. Por quê? Porque nós continuamos a seguir os vendedores do templo, esses comerciantes. Enquanto continuarem a seguir os comerciantes do templo, Deus vai continuar a castigar a terra. Ainda que o coronavírus desapareça, Deus vai chicotear sempre a terra. Vão surgir coisas piores. O profeta Cacu Filipe disse que você nem sabe que não pode matar, matará. Coisas poderão surgir. Por quê? Porque as pessoas seguem esses líderes religiosos, esses demônios a serviço de Satanás, que são comerciantes do templo. Por isso é que eles vendem azeite,
vendem água, vendem tudo isso. O objetivo deles não é nada mais senão se enriquecer em nome de Jesus. Fica aí ligado, ainda temos muito para abordar aqui. Caros companheiros de terra, é algo muito essencial e importante do que estamos a dizer. Eu sei que, enquanto vocês acreditam, vocês afirmam que tem que ser bíblico. Se nós temos dito que Cacó Filipe é o profeta de Deus. Ele diz que não pode se colocar a tua língua no sexo da sua mulher. Não pode se colocar a tua boca na xuxa da tua mulher. Não pode se aproximar tua mulher por trás como animal. Não podes aproximar tua mulher numa noite mais de uma vez. Vocês dizem que não, isto é falso porque isto não é bíblico. Mas agora nós estamos a tratar um ponto capital do que nós temos acreditado. É a inteira verdade de Deus e é a revelação de Jesus Cristo para a nossa geração. Por isso que nós acreditamos, porque nós cremos que a boca de Deus é o profeta mensageiro vivo. Mas vocês, membros das igrejas, vocês teólogos, vocês professores de escolas pastorais, professores de sabatina, professores de escola bíblica, professores de teologia, vocês, membros de igreja, nós estamos esperando vocês aqui nos comentários para nos mostrar uma base na Bíblia, atendendo que vocês dizem que tudo tem Bíblia. Nós estamos esperando que vocês nos mostrem uma base na Bíblia. Qual é o profeta que vendeu Bíblia? Qual é o profeta que vendeu azeite? Qual é o profeta que vendeu água? Qual é o profeta que vendeu terço? Qual é o profeta que vendeu camisola da igreja? Qual é o profeta que vendeu uniforme? Qual é o profeta que vendeu para uma cura? Que para poder ir ter com o pastor, você tem que dar um envelope. Nós queremos saber, porque durante anos e anos nós temos pregado em Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau, Portugal, Brasil, em toda parte do mundo, que os vossos pastores são a encarnação de Satanás. E as vossas igrejas são purgatórios e redes de Satanás para poderem enviar as almas para o inferno àqueles cujos nomes não foram escritos no livro da Bíblia do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas vocês têm rejeitado, afirmando categoricamente que Cacó Filipe é um falso profeta. Ontem, a partir das 20 horas de Angola, 3 teólogos, a qual eu desmistifiquei um cabrito chamado Sadraque Lufuankenda, eles juntaram-se e fizeram uma live de 2 horas mostrando que Cacó Filipe é falso profeta. Mas vocês sabem por que eles estão preocupados com Cacó Filipe? Estão a fazer live de 2 horas para querer mostrar que Cacó Filipe é falso profeta? Não é que Cacó Filipe é um falso, não. O problema é que eles estão a sentir-se em perigo os seus negócios. Sadraque Lufuankenda é um comerciante que vende livros. Ele escreve livro e vai vender. O outro, não sei qual é o nome dele, também é o outro vendedor de livro. O outro, o Hugo Jorge, também é o outro vendedor de livro. Eles vendem livros. Eles são teólogos, escrevem livros e depois vendem na igreja. Eles gravam vídeos em um disco, uma pregação em um disco assim diante, e eles vendem. Mas a pergunta aqui é para saber, na Bíblia, onde é que está escrito? Qual é o profeta que vendeu seu livro? Eu sei que Isaías teve um livro, o livro de Isaías. Jeremias, Abacuque, não, Malaquias, tiveram um livro, escreveram. Eles, dinheiro não caiu dos céus. Eles escreveram seus livros com o dinheiro deles mesmos. Mas não venderam seus livros. Sadraque Lufuankenda escreve o seu livro com os dinheiros dos dízimos e ofertas do povo. E é o mesmo povo perverso, que eu diria praticamente, em um termo mais duro, burro, que compra os seus próprios livros. Silas Malafaia escreve os seus livros
com dinheiro dos dízimos e ofertas e contribuição. E é o mesmo povo perverso que compra os seus livros. Oh, misericórdia! Agora apareceu o Vladimir Santiago, que é tão demônio conforme Simão Lutumba, profeta Eliseu Agostinho, Honório Kutani, e Joy William, e Benny Hinn, Telly Osborne, Billy Graham. Ele é tão demônio como eles. Apareceu que está a vender grão de feijão. Aquele grão de feijão que ele semeou com dinheiro dos dízimos e ofertas, mas está a vender a R$1.000. Oh, misericórdia! Estou à espera de todos os teólogos. Estou à espera de qualquer membro de uma igreja para vir me mostrar aqui nos comentários, na Bíblia, quem vendeu livro religioso? Quem vendeu livro religioso? Quem vendeu disco? Quem vendeu azeite? Quem vendeu água? Oh, amados companheiros de terra, nós estamos vos esperando. Eu quero que vocês me mostrem. Mas para a sequência deste tema, eu dou a palavra do lado de Moçambique, de Rovuma, Maputo. Aí está o amado irmão Edson Zivani. Irmão amado Edson Zivani, eu sei que estás em Moçambique e tu és moçambicano, estás na capital de Maputo. Porque os líderes religiosos, também como Honório Kutani, que está ali nas tuas terras, têm comercializado, vendido água, vendido azeite e assim em diante. Tens a palavra, amado irmão Edson Zivani, de Moçambique. Muito boa noite a todos os irmãos, boa noite, irmão Hugo, pela oportunidade. Neste momento, de Moçambique, e nós sabemos que aqui em Moçambique temos vários comerciantes do templo, falando concretamente do Honório Kutana. Lembro-me uma vez que foi entrevistado, foi questionado de onde que viriam as inspirações dele para que ele fizesse esses livros. Ele disse com a sua própria boca que ele é inspirado por Deus dele. E a questão que se levanta, se ele é inspirado por Deus, segundo o seu entendimento, por que razão ele vende os mesmos livros? As Escrituras nos mostram que aquilo que é dado de graça, dá de graça. Mas ele ousa em vender tudo aquilo que ele diz que o Deus dele tem inspirado. Nós sabemos que Jesus, quando ele visitou o templo, ele encontrou vários comerciantes do templo naquele lugar. Ele não permitiu, provou a todos que aquela era uma atitude repudiável. Mas nós sabemos que todos os líderes religiosos não puderam aprender com aquilo. Hoje eles vendem tudo aquilo que lhes compete, tudo aquilo que lhes vem na mente, eles vendem por uma simples razão. Fora de serem comerciantes do templo, eles têm o interesse de enriquecer os seus próprios bolsos. Eles querem tornar-se um mais rico que o outro. A razão que lhes leva a fazerem todas essas vendas de azeites, venda dos livros, vendas de cassete, eles estão num ritmo de competição. Eles querem fazer com que a humanidade saiba que um é o melhor que o outro. Eles dizem que são servos de Deus, mas encontram-se divididos, cada um na sua jaula, fazendo venda daquilo que bem entende. Jesus repudiou esta ação e essa prática, mas com tudo isso sabemos que eles não puderam aprender. O Honório Kutana tem vários livros aqui em Moçambique que ele tem vendido e tem comercializado. Mas a questão que se levanta e que nunca vai se calar, eles têm dízimos que os membros têm lhes dado. Os membros têm lhes dado oferta, mas contudo eles não acham que isso é suficiente. A imaginação da sua mente, o Deus deles, que é o diabo Satanás, tem lhes inspirado a fazer tudo para que os seus bolsos estejam cada vez mais cheios. Nós sabemos, através da boca do Edir Macedo, ele pessoalmente disse que era o pastor mais rico do mundo. Mas num outro vídeo, o Edir Macedo terá aparecido e disse pela sua própria boca que os membros da sua igreja, eles devem aos pastores da Universal. Os membros estão a lhes dever
porque eles dizem que tornam-se mais pobres que os membros ficam ricos. Isso é uma pura mentira. Eles são falsos, são enganadores, têm feito com que o povo acredite neles, mas por trás de todas as obras, tudo que eles vendem, tem o diabo Satanás. Todos aqueles livros não são inspirados por Deus. Os seus cassetes, os azeites que vendem, tudo que eles apresentam, consagram ao seu Deus e vendem para o povo, eles fazem tudo isto com o máximo objetivo de levar o povo para o inferno. É preciso que a humanidade entenda que hoje, nesta geração, fora da mensagem do profeta Cacó Filipe, não tem como uma pessoa dizer que vai exatamente ir aos céus. É impossível que um filho que anda nessas igrejas consiga ir para os céus através da palavra que é pregada por esses feiticeiros. Quando nós voltamos para o tempo, podemos verificar que nos bairros haviam muitos curandeiros. Nos bairros era fácil você entrar numa esquina e encontrar uma palhota do curandeiro. Mas o diabo, porque ele camufla, ele entrou exatamente, saiu dos curandeiros e encarnou nesses pastores que hoje estão na face da terra, vendendo os discos, vendendo os azeites, vendendo qualquer coisa, dizendo que são propósitos. Eles não têm inspiração de Deus fora do diabo Satanás. O Honório Kutana, aqui em Moçambique, o John William, são feiticeiros modernos, são curandeiros modernos que o diabo modernizou. Ontem nós podíamos ver um curandeiro todo sujo, todo cheio de paga, e as pessoas conseguiam identificar que aquele era um autêntico curandeiro. Iam nessas palhotas, que quando lá aproximavam, sabiam de que tinham que aproximar as palhotas dos curandeiros tendo algum dinheiro, porque ninguém entra numa palhota de um curandeiro e sai sem dinheiro. Hoje, a título de exemplo, uma loja chamada Igreja Universal é uma empresa. Quando você está lá, você tem que entrar sabendo que tem que ter um dinheiro de oferta. Você tem que ter um dinheiro para comprar um disco, porque nunca falta. Você tem que ter um dinheiro para comprar um azeite, porque nunca falta. É um comércio de uma ponta para outra. Eles são homens perversos, não medem esforços para enriquecer os seus bolsos. Mas nós confirmamos que em Lucas 19:45 e também em Marcos 12, em Mateus 12, nós confirmamos que Jesus, ele repudiou esta ação. Se eles hoje são servos de Deus, eles dizem que servem ao Jesus Cristo, são discípulos de Jesus, porque eles não seguem a recomendação do seu mestre? É uma questão que eles têm que se perguntar. Mas, contudo, nós estamos aqui para chamar a atenção a todos os membros que fazem parte dessas igrejas. Saibam que os vossos pastores, os vossos bispos, os vossos profetas não têm nenhum interesse em encaminhar as vossas almas para Deus. Eles são comerciantes que fazem todos os esforços, sentam dia e noite, madrugada, para analisar qual é o propósito que eles farão no domingo, dia seguinte. Nós podemos confirmar, porque um dia estivemos lá e sabemos que éramos manuseados a inventar qualquer propósito para que o povo possa receber. Eu posso aqui dar um exemplo que até hoje me marcou, em que um simples dia, um pastor, de repente, disse que recebeu uma inspiração para um propósito para abençoar o povo. Ele disse: vão, arranjem mangueiras, arranjem qualquer folha, metem na água, limpem aquilo e tragam aqui para darmos ao povo. Vão ser abençoados. Isso prova realmente que eles não são inspirados por Deus, não são inspirados por nenhum Deus. É o diabo Satanás. É muito frequente numa dessas lojas você ouvir um pastor a dizer: eu consagro neste momento o azeite que está nas mãos dos obreiros. Esses mesmos obreiros nem têm nada na mão. Os obreiros saem a correr e vão lá fora, compram azeite, vêm, metem nos copos. É tudo um improviso, tudo imaginação do diabo Satanás. A minha questão é alguns dos membros conseguem ver isso. Esses membros têm filhos que são obreiros, pessoas que conhecem essas práticas e têm essas informações, mas acordam dias e dias, vão nessas igrejas. Por quê? Nós podemos conferir lá em 2 Tessalonicenses, do versículo 9 a 12, que é um espírito de erro, de engano, que Deus ele mesmo enviou sobre eles. Mas nós estamos aqui para despertar a esses irmãos, a esses filhos de Deus, que estão ainda nesses lugares, para que possam hoje vir até o clamor da meia-noite. Mateus
5,6, hoje o Mateus 5,6 está em cumprimento para que vocês abandonem essas lojas que são empresas, essas lojas que são inspiradas por imaginações das mentes dos homens. Lá não tem Deus, lá Deus não habita e nunca habitou. Por esta mensagem do profeta Cacó Filipe, vocês podem ter uma verdade autêntica. Esses pastores não têm nenhuma mensagem. Esses pastores não têm nenhuma revelação de Deus. Se Deus lhes inspira, por que eles não sabem que hoje não estamos numa era diferente? Se Deus lhes inspira, por que eles não trazem uma boa nova? Por que eles não trazem uma novidade para que o povo possa avançar com Deus? Eles são pastores, bispos, que medem todos os esforços para que possam preparar a batalha do Armagedon que vai acontecer. Todos os membros que fazem parte de uma igreja hoje, nesta geração, tornam-se clientes desses pastores, tornam-se clientes desses líderes religiosos. As vossas ofertas que vocês tiram, todas as reuniões, enriquecem essas pessoas. Eles têm empresas, eles andam de carros blindados, mas contudo vocês não conseguem enxergar isso. Mas existe uma mensagem, que é a mensagem do profeta Cacó Filipe, que ela nos faz perceber que realmente o que esses líderes fazem é uma enganação, é uma mentira, é o diabo Satanás que está por trás de tudo isso. Saibam que hoje o clamor da meia-noite ressoou por um homem africano chamado profeta Cacó Filipe. Fora desta mensagem, vocês vão continuar a comprar discos, vão comprar azeites, vão aplicar azeites, vão colocar sal embaixo da almofada, vão aspergir sal. Deus não trabalha nisso, Deus não está nisso. É simplesmente abandonar essas lojas, essas empresas e seguirem um homem que é o profeta Cacó Filipe nesta geração. Amém. Estamos à espera dos teólogos, as vozes que a humanidade deu crédito, os tais ditos conhecedores da Bíblia, segundo as pessoas. Teólogos, venham responder aqui nos comentários. Por que vocês escrevem livros? Qual é o Jesus que vendeu o livro? Vocês dizem, sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus, mas mostrem-nos uma passagem da Bíblia onde Jesus vendeu o livro. Mostre-nos uma passagem da Bíblia onde Jesus vendeu o seu DVD, onde Jesus vendeu azeite, onde um profeta da Bíblia vendeu água, vendeu não sei mais o quanto. Oh! Vocês, filhos de Deus, que se encontram presos nessas igrejas, saibam que o teu pastor, ele te diz para nunca ouvir falar de Cacó Filipe, para não ler nada de Cacó Filipe, porque ele sabe que você vai descobrir a verdade. O profeta Cacó Filipe diz a nós, se um homem diz ser de Deus, vão lhe ouvir, porque é uma questão de salvação. No que concerne a salvação, se alguém diz que é um homem de Deus, vocês devem lhe ouvir. Ouçam-lhe primeiro, antes de lhe rejeitar. Mas não é isso que vossos pastores fazem. Os vossos pastores sentem medo de Cacó Filipe, sentem medo da sua mensagem, porque eles são comerciantes do templo. Pregador Simão, durante anos e anos você também foste burlado. Esmiuça o tema. Muito obrigado, meu apóstolo, por esta oportunidade que me foi concedida para então esmiuçarmos este lindo tema, o porquê os líderes religiosos vendem discos, cassetes, camisolas e assim sucessivamente. Na verdade, todos esses líderes católicos, protestantes, evangélicos e outros não têm como mostrar pela Bíblia que um profeta mensageiro enviado por Deus ou um servo de Deus alguma vez vendeu um desses livros ou então DVDs. A única passagem que eles podem nos mostrar que houve pessoas que comercializaram vai ser justamente os fariseus. E eles são os bisnetos dos fariseus, cumprindo exatamente o que os seus pais fizeram lá no tempo do Senhor Jesus Cristo. E hoje, tal como lá, Deus enviou o profeta Cacó Filipe para, através da sua mensagem, chicotear todos os líderes católicos, protestantes, evangélicos e outros. Sabemos que o fim de uma venda é sempre o dinheiro.
E esses líderes religiosos vendem tudo isso com o objetivo de se enriquecer. São empresas atuais trabalhando em nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo mesmo disse que eis que virão muitos em meu nome e enganarão muita gente. Se vires hoje, cada igreja, cada denominação religiosa tem justamente um logotipo tal como as empresas. Você vê que o logotipo do bom Deus é diferente do logotipo do toquista e assim sucessivamente. E cada uma dessas denominações religiosas tem o seu próprio mate. Eles estudam as técnicas de manipulação psicológica, leem livros de psicólogos políticos para verem justamente como manipular o seu povo nessas igrejas católicas, protestantes e assim sucessivamente. Muitos exemplos aqui foram dados. Líderes religiosos dizem ungir tijolo, dizem ungir vassoura, mas que unção é que o chão vai precisar para ser limpo? Mas que unção é que uma parede de uma casa vai precisar para ser construída? Onde é que está escrito isso? Se até está escrito que Deus não habita em templo feito por mão dos homens, por que ungir um tijolo? Se Deus habita num corpo humano, por que ungir um tijolo? Isso certamente vem do diabo Satanás. Os líderes católicos, protestantes e outros são comerciantes. Por isso é que nós temos verificado claramente que por uma questão de cura ou então milagre, eles pagam ou eles pedem que os seus membros paguem por dinheiro. Tal conforme o evangelista Edson Zivani disse muito bem, que está escrito que de graça recebestes e dai de graça. Mas por que eles não dão de graça? Eles não dão de graça justamente porque negócio é mercadoria que eles trazem aos seus clientes que chamam de fiéis. Esses livros que eles vendem não são a palavra de Deus. Imagine só que um tempo que a leitura da Bíblia era proibida por líderes religiosos, mas hoje Satanás cumpriu justamente o mesmo propósito que tendo essas Bíblias nas mãos. Uns têm uma interpretação batista, outros têm uma interpretação pentecostal, outros têm uma interpretação testemunha de Jeová, e Satanás com isso cumpriu justamente o mesmo propósito para então desviar a mente das pessoas. Mas, amado companheiro de terra, saiba que aquilo que vem de Deus, se é para a salvação, Deus deve dar isso por graça. Se Jesus Cristo veio morrer na cruz, tanto sofreu e não pediu a ninguém dinheiro, como é que esses pecadores, fornicadores, adúlteros, vão pedir dinheiro para salvarem pessoas? Eles não salvam ninguém com os seus evangelhos. Eles são bisnetos dos fariseus. E tal conforme Jesus disse lá, em João 8,44, que eles eram filhos do diabo, hoje também os líderes católicos são servos do diabo. E Jesus bem disse que eles percorriam a terra para procurar um prosélito, mas quando esses fariseus encontravam essa pessoa, lhe faziam 2 vezes mais filho do inferno do que eles mesmos. E Jesus disse que os fariseus fechavam a porta do reino dos céus às pessoas. Eles mesmos não entravam e impediam das pessoas entrarem. É exatamente o que está acontecendo hoje com os líderes religiosos. Quantos líderes pregaram que logo que você abrir o livro do profeta Agapú Filipe, as portas do inferno abrem-se na tua casa? É porque esse líder religioso sabe que se esses seus fiéis lerem a mensagem do profeta Agapú Filipe, os seus olhos vão abrir e vão se abandonar. E eu já vi um vídeo onde o pastor de uma igreja chamado Pica das Galáxias, um nome que bem estranho, tão antibíblico, diz que para você ter mais dinheiro, você deve ter fiéis analfabetos, aqueles mesmo que nem sequer têm domínio da Bíblia. Porque se você ter fiéis que conhecem, não vão demorar contigo e vão ir para uma outra igreja. Mas ainda se esse pastor é um demônio, porque o seu objetivo era justamente mostrar técnicas de como ganhar cada vez mais dinheiro. Amado companheiro de terra, saiba que o objetivo desses líderes católicos de hoje é simplesmente o dinheiro. E todas as suas possessões
serão para a sua família. Você vê que os líderes evangélicos de Angola, Simão Lutuma, por exemplo, têm guardas, e a polícia lhes protege, mas eles se dizem serem servos de Jesus. Vejamos só, entre os discípulos de Jesus e o próprio Jesus não havia diferença. Para Judas trair Jesus, Judas teve que dizer que aquele a quem eu beijar, estes sei que vão levar, porque entre Jesus e os seus discípulos não havia diferença. Mas hoje, nesses templos católicos e outros, você verá que a cadeira do líder já é totalmente diferente, ao ponto que se entrar aí um bandido, não vai falhar em acertar no seu líder, porque sabe que pelo luxo que esse líder ostenta é exatamente essa pessoa. Mas entre Jesus e os seus discípulos não havia diferença. Então deve saber que todo líder católico, protestante, evangélico ou brianamista é um comerciante diante de Deus. E você que apoia esse líder religioso, saiba que a tua alma está a ser vendida no altar da hipocrisia e do mundanismo por fazeres parte dessas denominações religiosas. Mas saibas que Deus enviou o profeta Cacu Filipe para te dar a conhecer que fora da sua mensagem não há salvação. Tudo que esses líderes católicos, protestantes, evangélicos e outros fazem é simplesmente comércio. E tem então a solução que é o profeta Cacu Filipe para justamente te libertar dessas prisões satânicas e dessas lojas que hoje nós chamamos igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. Fica ligado, porque ainda temos muito para te dar e muito obrigado. Muita gente está fazendo comércio nas igrejas. Até a mamãe que estão vendendo bolinho nas igrejas. Na porta das igrejas também são bandidas, são filhas do diabo. Eu aqui vejo nos comentários o pastor Daniel Jeremias, uma das pessoas que sofreu na mão desses bandidos. Ele diz que também foi burlado na igreja IESA, a igreja IESA evangélica sinodal de Angola. Ele disse que lá eles vendem inários, vendem discos, vendem eteco, vendem cartão de batismo, até cartão de dízimo. Ai, 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 ai. Onde é que está escrito que deve se vender cartão de dízimo? Seus ladrões, estamos à espera dos teólogos. Onde estão os teólogos? Vão chamar Sadraque Lufonkenda, o comerciante que tem medo por causa do seu negócio de escrever livro. Chama o teu pastor, chama o teu líder, chama-lhe. São comerciantes, chamam compra de terra, são comerciantes. E nós estamos aqui para desvelar que tudo que vem na igreja, mesmo se a Bíblia é comércio, aquela Bíblia, aquele livro, aquele pano, comprou com o dinheiro de quê? É com o dinheiro dos dízimos e ofertas. Mas por que estão a vender cartão de dízimo? Vocês já roubam dízimo. Vocês já nem vão perder dízimo. Roubam dízimo se baseando em Malaquias 4. Mas agora, cartão de dízimo está onde? Na Bíblia. Onde está cartão de dízimo na Bíblia? Oh! Sadraque Lufonkenda, seu comerciante, venha responder. Teólogos, estamos à espera dos teólogos. Estamos à espera daqueles que dizem que tudo deve ser bíblico. Onde estão? Venham aqui, venham aqui. Estamos à vossa espera, porque vocês hoje foram desvelados pela mensagem do profeta Caco Filipe, que todos vocês são comerciantes do templo e bandido. Pregador Jorge, os comerciantes do templo estão a fazer comércio. Tens a palavra. O pregador Jorge não ouve, dou a palavra ao pastor Jobelson. Pastor Jobelson, tens a palavra. Ok, muito obrigado, apóstolo Guzé, pela palavra e muito obrigado pela oportunidade que me deram para poder compartilhar com os nossos companheiros lá do outro lado este lindo e maravilhoso tema. Cada um de nós ou cada um de vocês deve compreender que em cada tempo, em cada geração,
sempre que Deus quer fazer alguma coisa, ele sempre envia um profeta. E este profeta, por sua vez, ele irá pregar a mensagem de Deus para o seu tempo. E esse profeta, o que ele vai pregar é aquilo que ele recebe diretamente de Deus para poder transmitir ao povo. Mas hoje nós temos visto vários líderes religiosos abrindo denominações religiosas e fazendo certas práticas que até nós não conseguimos encontrar nenhuma base bíblica, nenhuma base na Bíblia para poder sustentar essas mesmas práticas que eles têm feito. Por exemplo, nós temos visto, conforme os meus irmãos aqui já acabaram de explicar, temos visto eles a venderem livros, temos visto eles a venderem discos, água, azeite e assim sucessivamente. Mas em nenhuma parte da Bíblia nós vemos, por exemplo, Jesus vendendo livros. Em nenhuma parte da Bíblia nós vemos, por exemplo, Paulo a vender algum disco. Em nenhuma parte da Bíblia nós vemos, por exemplo, Isaías a vender azeite. Em nenhuma parte da Bíblia nós vemos qualquer servo, qualquer homem que Deus enviou na terra fazendo qualquer uma dessas práticas. Mas hoje nós temos visto eles fazendo isso. Deves compreender que o que eles fazem, isso tudo que eles fazem, não é para poder te colocar mais próximo de Deus, não é para poder te aproximar mais de Deus, mas é simplesmente para poder encher as suas barrigas. É devido à fome, à dureza da vida e à falta de emprego que lhes fez eles fazerem isso. O que eles... Perdemos o pastor Jobelson. Dou a palavra ao pregador Jorge. Pregador Jorge, estás ouvindo? Sim. Muito boa noite, apóstolo Guzé. Muito obrigado pela oportunidade que nos foi dada. É de realçar importante. E eu gostaria de convidar a todos quanto nos assistem neste momento, a fim de procurarem, depois destas palavras, tomarem a posição correta, a fim de procurar saber o que o profeta Cacó Filipe diz com relação a estes feiticeiros. Nós sabemos que, mais uma vez, a história se repete. Perdemos o pregador Jorge e pregador César. Amém, apóstolo Guzé. Esse é um tema muito importante para você que nos acompanha. Você que está aí a assistir essa live, partilha com todos os teus amigos para você saber a verdade e os seus olhos serem abertos. Por que os líderes religiosos dessas igrejas vendem óleos, vendem livros, vendem azeites e coisas semelhantes? Por que eles fazem isso? Você deve partilhar essa live agora mesmo, nesse instante, para que as outras pessoas possam abrir os olhos e conhecer a verdade. Está escrito que conheceres a verdade e a verdade vos libertará. E essa é a verdade que foi prometida para o nosso tempo, para poder abrir os olhos dos escolhidos, dos filhos de Deus. Foi prometido um colírio em Apocalipse 3. E esse colírio é este que você está a ouvir, para poder abrir os olhos, para você saber por que esses homens, que esses vendedores de templo, porque esses comerciantes do templo vendem livros, vendem azeites, vendem tudo que passa pela mente diante do púlpito. Qual é o objetivo que eles fazem isso? Primeiramente, você deve saber que esses homens, eles não são verdadeiros servos de Deus. Eles não se tornaram servos de Deus de acordo à Bíblia, de acordo à Bíblia. Um verdadeiro servo de Deus torna-se um servo de Deus por meio de um profeta mensageiro vivo. É um profeta mensageiro que estabelece um pastor, que estabelece um apóstolo, que estabelece um bispo, que estabelece um evangelista. Mas como é que esses homens se tornaram servos de Deus? Esses homens pagaram uma formação. Esses homens fizeram uma formação de teologia. Esses homens foram à escola pastoral. E é por esse meio que tornaram-se servos de Deus. Por isso é que vêm vender os livros, vêm vender as suas pregações, porque eles devem arrecadar o dinheiro que fizeram investimento para fazer as suas formações. Eles fizeram um investimento para fazer a formação de teologia. Eles fizeram um investimento para fazer a formação na escola pastoral. É por isso que eles têm que estar no púlpito para vender coisas, para vender azeite, para vender águas, para vender arcas ungidas, tudo que pode passar na imaginação, para que eles possam arrecadar o dinheiro investido. Eles simplesmente são empresários. Você faz uma comparação, vê a vida que eles levam, vê os carros que
que eles andam com eles. Vai às suas igrejas, eles sentam nas igrejas como reis. As suas igrejas são impérios. Mesmo quando eles morrerem, não será uma qualquer pessoa que vai substituir eles. As suas empresas são por herança. É o seu filho que vai substituir. O que é que tem acontecido nessas igrejas? É isso que você vê. Então você deve saber que essas pessoas têm vendido esses livros, esses azeites. Por quê? Porque eles fizeram um investimento. Porque eles fizeram uma formação. Mas você que está nos ouvindo, você deve saber, se você vai à igreja, é pela salvação. Você não deve ir à igreja porque você viu que é uma igreja bonita, que você viu que tem um ar-condicionado, porque você viu que tem uma boa música, como se fosse uma orquestra de Bob Marley. Não vai a uma igreja porque você vê que o pastor anda com grandes carros, mas você deve ir à igreja por causa da salvação. O profeta Cacó Filipe diz que os europeus... As igrejas são do diabo, irmão! Aqueles ali, esses bandidos! Os americanos, eles procuram Deus por quê? Não procuram Deus pela salvação, procuram Deus pela felicidade, procuram Deus pelo casamento, procuram Deus pelas riquezas. Mas um verdadeiro filho de Deus, quando ele for por uma igreja, ele vai procurar Deus por causa da salvação. Ele vai ver que está levando uma vida impura, está levando uma vida pecaminosa, então ele vai a uma igreja por causa da salvação. E se você for um filho de Deus, você que se encontra nessas igrejas, você que nos ouve, você que nos acompanha, sabe que a salvação é por meio de um profeta mensageiro vivo. Tudo que você tem visto nessas igrejas é o reino de Satanás. Tudo que você tem visto nessas igrejas é simplesmente comédia de Satanás. Esses pastores, o que eles fazem? Só um tolo, conforme disse o apóstolo, só um burro pode ficar aí na igreja e ver essas toda a comédia e permanecer nessas igrejas. Mas o filho de Deus, você que está nos ouvindo, talvez o seu coração, talvez já tenha tido vários pensamentos, você não tem visto para onde ir. Você procura, mas isso aqui é verdade, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que uma mulher não pode subir no púlpito para pregar, mas você vê uma mulher no púlpito. A Bíblia diz que uma mulher não pode vestir-se de calças, mas você vê uma mulher de calças a pregar. Então você talvez já tenha se perguntado onde é que está a verdade? Será que aqui está a verdade? Então saiba que a verdade que você tem procurado é esta que você encontrou. Você nunca vai encontrar essa verdade numa escola pastoral. Você nunca vai encontrar essa verdade numa universidade. Mas é simplesmente por um profeta mensageiro vivo que você conhecerá a única verdade que pode te libertar, a única verdade que pode te salvar. Amado companheiro da terra, acompanhe esta live, ainda há muito para você ouvir. Amém. Amados companheiros de terra, nunca voltem a colocar o vosso pé em vossas igrejas. Não há salvação em nenhuma igreja. A salvação somente é possível por um profeta mensageiro vivo. Eu noto que o pastor João Belson já está conectado. Pastor João Belson, a rede caiu. Será que os líderes religiosos também pagaram a TV Cabo? Pastor João Belson, esmiuça ali o tema. Sim, muito obrigado. Conforme eu estava a explicar, todos eles vendem essas mesmas coisas, os livros, os discos, água e Perdemos novamente ao pastor João Belson. Não compreendemos se o Sadraque Lufonkenda, ou Simão Lutumba, ou o profeta Eliseu Agostinho é um dos sócios da TV Cabo. Não compreendemos. Eu noto o pregador Osvaldo, tens a palavra. Por que Sadraque Lufonkenda, Sile Malafaia, esses líderes religiosos, esses pequenitos teólogos, vendem livros para sobreviver? Pregador Osvaldo. Também noto que o pregador Osvaldo também está problema de rede. Não compreendemos se Sadraque Lufonkenda faz parte da TV Cabo. Mas noto que o pastor João Belson já está conectado. Pastor João Belson, és miúdo do tema, meu pastor. É verdade. Conforme eu estava dizendo, eles vendem todas essas coisas como conforme qualquer pessoa que faz comércio também vende os meios que ele comercializa. Por exemplo, um homem da cantina, ele vende arroz, vende fuba, vende latarias e assim sucessivamente. É da mesma maneira que esses líderes religiosos
têm feito, têm usado e manipulado a mente das pessoas e vendem essas coisas para poder simplesmente angariar fundo. É devido à fome que eles passam. Eles vejam que pregando, que simplesmente vivendo do dinheiro da oferta e dos dízimos dos fiéis não é suficiente. Por essa razão é que eles ainda acrescentam. Perdemos o pastor Jobelson, infelizmente. Mas, amados companheiros de terra, compreendam de uma vez por todas. Os vossos pastores, o teu próprio pastor, não importa qual é a afinidade com o teu pastor. Ele é um comerciante do templo, ele é um bandido, é um servo de Satanás. Pede ao teu pastor para te mostrar bases bíblicas, não lógica, não. Ele não quer que venham nos falar que não, é que reproduzir livro custa dinheiro, é que reproduzir livro custa dinheiro, gravar disco custa dinheiro. Não queremos saber disso. Isaías, Jeremias, Abacuque, Malaquias tiveram livros, Deus não lançava dinheiro do ar. Mas eles também fizeram com dinheiro, não com papel ou com areia. Qual é a base que os vossos líderes religiosos, bandidos, teólogos, vão gastar dinheiro? Primeiramente, veja o que o teu pastor fez. Veja como eles são bandidos. Pessoas como Sadraque Lufonquenda e tantos outros teólogos pegaram o seu próprio dinheiro, foram em um instituto teológico, pagaram, estudaram durante anos, depois saíram lá com um diploma. São pastores, não é porque Deus lhes chamou, não, mas são pastores por causa de um diploma. Oh, misericórdia! Mostra-me o diploma de Pedro, Mostra-me o diploma de Tiago, de Silvano, de Tito. Olha, mostra-me o diploma de Baruque, o filho de Nerija, que era discípulo de Jesus de Jeremias. Mostra-me o seu diploma. Eles, veja, olha, eles é como qualquer um de nós, como um estudante. Nós estudamos, fomos estudar, fizemos o ensino superior, para nossa formação. Qual era a meta? Fomos estudar para ir brincar? Fomos estudar para poder varrer na rua? Não. Fomos estudar para depois conseguir um emprego e, de acordo com a nossa formação, não é? Multiplicarmos dinheiro, sairmos bem na empresa e assim diante. É a mesmíssima coisa que qualquer teólogo faz. É por isso que eles dizem que não há mais profeta. Porque eles sabem que os profetas desvelam. Eles vão estudar, gastam seu dinheiro, ou juntam, ou como não sei. Vão estudar teologia, conseguem ali muitas ideias, técnicas de manipulação psicológica, conseguem aprender a escrever livro, começam agora a vender o livro na igreja. Criam um concerto, Olha só, na igreja tem bateria, coisas do concerto de Bob Marley. Tem viola, guitarra, coisas do concerto de Bob Marley. As mesmas coisas do Bob Marley estão nas igrejas. Ai, meu Deus. Socorro, meu Deus. Nos acordem, por favor. Nos acordem, ó teólogos. Venham aqui nos comentários. Estamos à vossa espera. Vocês são demônios. Vocês são comerciantes do templo. Como é possível coisas do Bob Marley meterem em vossas igrejas? Isso é demônio. Mostra-me na Bíblia quem tocou bateria. Mostra-me quem tocou bateria. Pedro tocou bateria. Evangelista Edson Calunga. Tens uma passagem onde Jesus mandou Pedro tocar a bateria? Não existe, apóstolo. Oh, meu Deus! Qual é a base desses demônios? Qual é a sua base? Por que vocês têm as coisas do conceito de Bob Marley nas vossas igrejas? Vocês dizem que estamos no fim. Jesus está a vir. Ele pode vir hoje. Ele pode vir amanhã. Mas vocês estão a construir igrejas bem grandes. Estão a construir vossas casas mini prédio. Bandidos.
Bandidos! Vocês mentem nas pessoas que Jesus está a vir para lhes roubar rápido enquanto você está construindo a casa. E ainda tem projeto de comprar teu carro. Bandidos! Filhos do diabo! Qual é Jesus que está a vir? É o dinheiro que está a vir, que vai te entrar, que vão te dar, bandidos! Pastor Joberson, não deixa que o Sadraque Lufanquenda liga na TV Cabo para tua TV Cabo cair. Tens a palavra, Pastor Joberson, tens a palavra. Oh, misericórdia! Não conseguimos ouvir o pastor Roberto. Não sei se é o Sadraque Lufanquenda ou é quem é, mas dou a palavra ao pregador Osvaldo. Pregador Osvaldo, não que estás conectado, tens a palavra. Muito obrigado, apóstolo José, pela oportunidade. Bem, estes líderes religiosos. Ai! Eu não sei se eu sou daqui no Fanquenda. Não sei se é um teólogo. Eu não sei explicar. Não posso perder no combate do pensamento. Mas algo está a acontecer. Está a acontecer. Mas, amados companheiros da terra, saibam que as vossas igrejas são empresas. E vocês são os clientes. As vossas igrejas é igual a Shoprite, igual a Pepe, igual a qualquer hipermercado, igual a TPA, igual a televisão de Moçambique, igual a RTP, igual a qualquer coisa. Os vossos pastores são os sócios maioritários. Deus vos abençoe. Abandonem vossas igrejas.